Fala, rapaziada, Canal do Ali. beleza? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao melhor pós-jogo do Brasil. E rapaziada, Coringão empatou com o Santa Fé fora de casa pela Libertadores. Eu ia falar Copa do Brasil de novo, que maluco, pela Libertadores. E rapaziada, por incrível que pareça, foi um ótimo empate para o que estava proposto o jogo, né? Para como foi o jogo, porque para mim, um primeiro tempo, o Corinthians fez mais equilibrado, ali dominando certos momentos do jogo. Porém, quem saía mais pro ataque era o Santa Fé, obviamente, o time, o dono da casa, né? Então ele ia estar propondo o jogo à sua maneira. O Corinthians segurava bastante a bola, mas como todo mundo sabe, como todo mundo viu, né? Creio eu, o Santa Fé saiu no placar, né? Fez o primeiro gol com a falha. Não vou dizer que foi uma falha ali de alguém, de algum zagueiro ou do lateral Bidu que deu condições obviamente, né, ao jogador do Santa Fé, sem querer com o calcanhar, né? Quem é que vai querer dar a vantagem, a chance do jogador adversário fazer um gol? Ah, não sei esquema, mas eu acho que não. Mais sorte foi um passe ali achado do jogador do Santa Fé, né? Que fez o atacante deles ali sair na cara do Hugo Souza, que conseguiu fazer o gol, né, deslocar o Hugo e fazer o seu gol. Mas um cara que não teme a altitude, o nosso grande centroavante, melhor zagueiro do futebol brasileiro atualmente, Gustavo Henrique, empata o jogo no finalzinho dos acréscimos. Cara, eu acho que só melhor que isso, que o empate. No finalzinho No finalzinho vem um negocinho. no finalzinho do jogo, fosse uma virada. Imagina, 1-1 ali o jogo, no apagado das luzes, o Gustavo Henrique de cabeça. Imagina, seria papo de cinema, história de cinema. Mas foi um empate pra gente, uma maravilha, né? Porque tava perdendo o jogo, obviamente, né? E ainda se mantém invicto na Libertadores. Até agora são 4 ou 5 jogos. Acho que são 4 jogos agora. 2, 4, 6, 7 gols feitos, 9 pontos conquistados, 3, 6, 9, 10 pontos conquistados e um gol sofrido. 100% invicto? Não mais porque tomou um gol, mas digamos aí, um 99%. 99%. Aí tomou seu primeiro gol agora. Por causa da altitude? Por causa de vagabundagem dos jogadores? Vai saber, né? Foi uma partida, rapaziada, que até ok. Eu acho que os jogadores do Corinthians estavam querendo ganhar, até porque perderam jogando contra o Mirassol fora de casa e queriam dar uma resposta. Mas podemos se dizer, né? Dar desculpa, uma colher de chá para os jogadores aí que teve a altitude, então eles não estavam se sentindo 100% confortáveis, estavam cansando mais. Mas é uma partida bem abaixo de alguns jogadores que não é por causa da altitude, e sim por causa de, não sei, de sequência ou da fase que estão vivendo. O próprio Yuri Alberto mesmo é um jogador que não sei se a gente critica ou se a gente aceita o que ele é, porque é um cara que recebe muito. O Corinthians paga muito caro pro Yuri Alberto, um cara que perde muitos gols, um cara que não consegue dominar uma bola, basicamente é só um corre-campo, a bola tem que sair na frente para ele correr e chutar para fora, tirar do próprio ângulo e acabar chutando para fora. Uma partida muito abaixo do André também, cara. Tá pedindo um banco, mas coloca quem no lugar? Vai saber, né? Eu ainda acho que o Corinthians deveria, se for para tirar o André, né? O Diniz, né? Tirar o André de titular, recua o Lingard e coloca o Caio César no lugar. O Lingard, ele aparentemente tem uma visão de jogo diferenciada em comparação aos outros jogadores do banco. Eu preferiria mil vezes pronto, o Labiade, melhor. Coloca o Labiade, porra. Qual o problema? A gente viu que quando esse cara entra em jogo, ele se entrega em campo, ele corre, ele busca a bola, ele marca. Qual o problema? Ah, mas o Corinthians vai ficar com uma ofensividade, não, defensividade mais fraca, né? Vai ficar com um pouco menos defensivo. Coloca o Bidon para fazer a função do André. Ele não era segundo volante, não é meio campo? Qual a posição dele? Coloca o Labiade no lugar do Bidon para fazer a função que ele tá fazendo, já que ele demonstra ser um cara, um camisa 10 ou um meio campista, né? Vai ajudar um pouco mais nessa saída de bola, eu acho, creio eu, né? E é um cara que se compromete para ajudar defensivamente o clube, então o time no caso, né? Então seria uma boa colocar o André no banco e colocar o Labiade de titular. Dava pra testar agora contra os Tricas, né? Já que o André tá suspenso. Então, vocês preferem Matheus Pereira, com a perninha que ele tá jogando? Não sei.
Eu sou de arriscar em colocar o Labiagem em campo. Rapaziada, foi um jogo ok do Corinthians, tá? Fez um primeiro tempo ok, decente. Segundo tempo ali, péssimo. Um péssimo segundo tempo. Mas foi um empate merecido pelo que teve a partida. E depois da partida, né? Quando finaliza ali, Hugo Souza vai agradecer o empate. Agradecer pelo jogo. Se ajoelhou de costa pra torcida. Não foi pra frente da torcida do Santa Fé. Não foi... Pô, ele tá na área dele, do gol dele, né? Foi agradecer. E um jogador do Santa Fé ficou putinho com o Hugo. Quis partir pra briga. Saiu toda aquela confusão. E o momento mais engraçado. Nosso goleirão do reserva, né? Nosso goleiro reserva, o Kaique, rindo ali, vendo a porradaria, o cara dando risada. Pô, moleque, aí sim, hein? Só faltou ir pra cima também pra dar um soco nos caras, né? Mas ia ser suspenso, né? Pela Conmebol. A gente sabe que quando é pro Corinthians, esse tipo de coisa aí acontece, né? É sempre... A conta pesa mais, né? A conta é mais caro, geralmente. Então foi bom só ficar de longe rindo mesmo. É capaz da CBF ainda querer dar uma suspensão pra você. O jogador Kaique do Corinthians, Kaique não, Cauê. O jogador Cauê do Corinthians ali, o goleiro, estava dando risada na hora da briga, em vez de tomar um soco na cara. Punição e suspensão de 8 jogos. É provável que a CBF invente esse tipo de coisa, tá? Eu não duvido. Esse bando de filho de uma... Próximo jogo contra os Tricas, no domingo, jogando em casa, a partida válida pelo Campeonato Brasileiro, que o Corinthians precisa ganhar às 6h30, 18h30, né? 6h30 da tarde ou da noite, vai depender do fuso horário de onde você esteja. O Corinthians tem que ganhar, igual eu falei no vídeo passado, esse elenco colocou uma pressão muito grande nas costas para esse jogo, não só por ser um clássico, mas porque precisa responder no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está jogando muito bem na Libertadores, estreou muito bem pela Copa do Brasil, mas precisa responder no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que o Corinthians tem obrigação máxima de vencer, não só por ser um clássico e estar jogando em casa, mas pela sua condição atual, sua situação atual no Campeonato Brasileiro. Então, tem que ganhar dos Tricas. Bom, eu ia falar que o próximo jogo do Corinthians, né? Que é o jogo da volta da Copa do Brasil, na quinta-feira contra o Barra, né? O jogo da volta. Também, né? O Corinthians precisaria ganhar, até que tá com a vantagem de 1-0. Mas não podemos focar nesse jogo agora, porque o mais importante é o jogo de domingo contra os Tricas. Vão pra cima com tudo. Vão pra cima com tudo. São Paulo, obviamente, vai pra cima com tudo do Corinthians, né? Mas os caras querem ganhar, né? Os caras querem tirar essa fama de que eles peidam na salsicha no Neoquímica Arena. Outra, um regada. Aí, Leonardo, seu otário. Alisson, seu cuzão. Chupa. Corinthians empatou ainda, seus dois trouxas do caralho. O Corinthians vai ganhar precisa ganhar dos Tricas, né? Vamos pra cima do Corinthians com tudo. A gente sabe que eles têm um certo delay, né? Vamos tirar essas palavras de duplo sentido, né? Tem um certo delay, uma fragilidade quando joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. São nossos maiores fregueses, né? Não é à toa que o maior campeão do estádio deles é o Corinthians, né? O time que mais levantou taça no estádio deles é o Corinthians. Então, tem que ganhar esse jogo, tá? Que seja aquele jogo que a gente pare de xingar e criticar o Yuri Alberto e ele faça aquela partida nível Yuri Alberto, né? Vem fazendo um monte de jogos aí ruins e desse jogo decida. Seja aquele famoso artilheiro que a gente sabe, né? Artilheiro de clássicos. Faça lá o seu gol de bicicleta, de voleio, de um gol ou outro, uma barra outra, né? Esse foi o pós-jogo de hoje, rapaziada, mais curto, porque eu não assisti o jogo total, só vi alguns melhores momentos e alguns comentários. Mais uma vez, jogo do meio de semana tá difícil pra assistir. Então fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Vai, Corinthians!